Além de ser o empresário conhecido como Velho da Van, Luciano Hang é um homem que saiu do zero para construir um verdadeiro império. Mas você já parou para pensar como vive esse magnata? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Luciano Hang. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira. Nascido em 1962 em Brusque, município do estado de Santa Catarina, Luciano Hang é um dos empresários mais famosos do Brasil, sendo filho de operários da indústria têxtil. O início da carreira de Luciano Hang não foi nada fácil. Aos 17 anos, ele começou a trabalhar na mesma empresa de seus pais, a fábrica de tecidos Carlos Renaulx. Mas a diferença é que Hang sempre teve um espírito empreendedor e logo aos 21 anos já tinha comprado o seu primeiro negócio. Em meados dos anos 80, com a ajuda de um sócio, foi fundada a Van, que posteriormente Luciano adquiriu 100% da empresa, tornando-se o único dono. Com muito trabalho e dedicação, o empresário transformou a Van em uma das maiores lojas de departamento do Brasil, sendo muito conhecido por suas mega lojas que possuem uma arquitetura inspirada na Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. E apesar de ser um empresário super bem sucedido há muito tempo, só foi a partir de 2018 que Luciano Hang realmente se tornou uma figura pública conhecida nacionalmente. Isso porque ele decidiu fazer campanha aberta ao então pré-candidato Jair Bolsonaro, que com o apoio de Luciano se tornou presidente da República do Brasil, sendo amado por muitos e odiado por outros. Não há como negar que o Velho da Van, como também é conhecido, é um empresário muito competente que conseguiu sair do absoluto zero para construir o império do varejo brasileiro. E é por isso que hoje ele faz parte de um seleto grupo de bilionários brasileiros, podendo desfrutar de uma vida extremamente luxuosa, fruto de todo o seu trabalho. Prédio mais alto do Brasil. Sendo um empresário muito competente e ambicioso, Luciano Hang é apaixonado por construir coisas grandiosas. Não é à toa que ele decidiu construir o One Tower, que será nada mais, nada menos que o prédio mais alto do Brasil, superando até mesmo o Yacht House Residence Club, o atual prédio mais alto do país, onde diversas celebridades possuem apartamento, como Luan Santana, Sorocaba, Alexandre Pires e até Neymar. O super edifício do Velho da Van terá aproximadamente 300 metros de altura, ficando localizado em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, sendo capaz de proporcionar uma vista extraordinária para a cidade, principalmente nos andares mais altos. O interior do edifício será super sofisticado, oferecendo para seus moradores uma área de lazer deslumbrante. Os apartamentos do prédio são bem luxuosos, contando com acabamento de primeira linha e materiais da mais alta qualidade. Inclusive, já existem alguns andares concluídos com apartamentos decorados para que os potenciais moradores possam ter uma noção de como será o imóvel quando ficar pronto. O prédio de Luciano está sendo construído através de uma parceria da Van com a FG Empreendimentos, construtora responsável por essa gigantesca edificação, com previsão de conclusão para 2022. E para quem quiser adquirir um apartamento nesse arranha-céu, o preço médio dos imóveis giram na faixa dos 7 milhões de reais, mas é bem provável que as coberturas dos andares mais altos custem muito mais. E segundo algumas fontes, para construir o edifício mais alto do Brasil, Luciano Hang e seus sócios terão que desembolsar mais de 500 milhões de reais. Mansão.
Apesar de ser um bilionário que é muito conhecido no Brasil inteiro por construir mega lojas impossíveis de passarem despercebidas, Luciano Hang parece ser um cara simples que não quis investir tanto dinheiro assim em sua residência. Durante uma reportagem feita para o programa Conexão Repórter, o empresário decidiu abrir as portas de sua casa e mostrar um pouco de sua intimidade para o público. Localizada em sua cidade natal, a mansão de Luciano Hang parece ser bem confortável, mas muito longe dos padrões gigantescos de suas lojas. A decoração da casa é bem clean, com uma paleta de cores em tons claros, com as paredes pintadas de branco e todo o piso revestido por um porcelanato de cor clara. O imóvel de 2 andares é muito bem decorado, possuindo, por exemplo, grandes portas-retratos de sua família estampados nas paredes. Entrando no quarto de Luciano Hang, percebemos que realmente não há nada de extravagante, tendo um tamanho médio e equipado com uma televisão comum. Já no exterior da casa, existe uma área rodeada por uma grama bem verdinha, com uma pequena piscina no meio, que inclusive Hang diz que não tem tempo para usá-la, mas um grande diferencial da casa é a sua linda vista para a cidade. O imóvel também conta com uma garagem para vários carros e uma quadra de futebol, e mesmo que se trate de uma residência super confortável que atenderia perfeitamente a maioria das pessoas, se compararmos com as casas de outros bilionários com fortunas parecidas com as de Luciano Hang, podemos dizer que ele é um cara que não se importa tanto assim com luxos. Automóveis. Luciano Hang possui dinheiro suficiente para comprar qualquer veículo que ele quiser, mas nem sempre foi assim. O seu primeiro carro, por exemplo, foi um Fiat 147, um automóvel bem simples, que ele faz questão de guardar até os dias de hoje. Atualmente, um de seus hobbies é passear em quadriciclos. Esse aqui. Ah, que da hora! Aí, o Lucas tem um desse, eu tenho daquele. Ah, tu vai com os filhos ainda? Aham. Maneiro. Não, mas cada um tem o seu. Já tombei um monte. Esse aí parece que pode tombar, né? Fiquei pendurado Fiquei agora recentemente pendurado num morro. Cara, pô, não vai morrer, hein, cara. Ele possui, por exemplo, um UTV, um automóvel que é uma mistura de um carro off-road com a de um quadriciclo, sendo ideal para quem curte se aventurar em trilhas. Inclusive, Luciano Hang já compartilhou um momento em que o seu veículo acabou se atolando no barro. E para ter um brinquedinho desses, pode ser necessário desembolsar mais de R$150 mil, dependendo do modelo. E em outra ocasião, o velho da van também teve sua caminhonete atolada no barro e precisou ajudar a empurrar. Trata-se de um Ford Ranger, uma robusta caminhonete 4x4 com um design moderno que 1 a 0 km, dependendo da versão, pode ultrapassar os R$200 mil. Já durante uma reportagem, Luciano Hang apareceu dirigindo um veículo que, se repararmos na logo do volante e no modelo do painel, tudo indica que seja um Chrysler Aspen. Um carro espaçoso que não é fabricado no Brasil, mas que nos Estados Unidos custa por volta dos $45 mil, ou convertendo para o real, em mais de R$230 mil. E não podemos esquecer de toda a frota milionária de veículos de grande porte que a van utiliza. Para se ter uma ideia de preço, apenas um dos caminhões do modelo Volvo FH 420, por exemplo, pode ultrapassar facilmente os R$500 mil. Já os ônibus da Marco Polo, por exemplo, podem custar mais de R$1 milhão. E conforme o próprio Luciano Hang já disse nas redes sociais, a sua empresa utiliza mais de 700 caminhões, o que significa que a frota da van vale centenas de milhões de reais. Helicópteros. Por ser um empresário super ocupado que não pode perder tempo, Luciano Hang possui uma frota de helicópteros à sua disposição. E segundo ele já disse em entrevistas, depois que adquiriu seu primeiro helicóptero, houve um grande crescimento da van. O grande crescimento da van foi o dia que eu resolvi comprar um helicóptero. Porque eu abri uma loja, tinha que andar 10 horas de carro, voltava mais 10 horas. E no final o cara dizia, eu tenho um terreno aqui para te pôr, mas eu tenho que andar 10 horas para lá, eu não vou. Aí cerceava o meu crescimento. Quando eu comprei o primeiro helicóptero em
em 2009. Puta, foi uma loucura. Atualmente, ele possui 3 helicópteros, derivados do modelo Augusta Westland, um tipo de aeronave com capacidade para até 9 pessoas, que é muito usada por Luciano Hang em viagens mais curtas. E para se ter uma noção de preço, uma aeronave nova desse modelo é avaliada em torno de 6 milhões de dólares, ou o equivalente a 30 milhões de reais. Aviões. Quando se trata de investir em aviões, o velho da van é um dos empresários brasileiros que mais se destaca nesse assunto. E como ele mesmo já disse, Hang possui 3 aeronaves de diferentes categorias para auxiliar a sua empresa. Não posso comprar jatinho? Pode, pô. Hã? Pode pra Posso caralho. comprar jatinho? Tem 3 jatinhos. Errou! Eu tenho um jatinho médio e um jatão. Né? Começando pelo menorzinho, trata-se de um Bombardier Learjet 45, uma aeronave bimotor com motorização turbofan, com autonomia de voo de mais de 3.000 quilômetros, transportando até 10 passageiros. E talvez isso justifique a bagatela de 40 milhões de reais em uma aeronave nova desse modelo. Já a sua aeronave de médio porte é uma do modelo Bombardier Challenger 350. O interior da aeronave é muito confortável, sendo capaz de comportar até 16 passageiros, dependendo da configuração escolhida. Esse moderno jatinho possui um desempenho tão eficiente que ele é a aeronave mais escolhida entre as empresas de voo corporativo do mundo. E não é à toa que para ter um brinquedinho desses à sua disposição, é necessário investir cerca de 13 milhões de dólares, ou o equivalente a mais de 65 milhões de reais. Já a sua principal aeronave e a mais conhecida de todas é uma do modelo Bombardier Global 6000, que é considerado um dos maiores e mais modernos jatos do mundo. Com 30 metros de comprimento, essa aeronave de grande porte consegue oferecer todo o luxo que se possa imaginar. O seu interior possui capacidade para transportar até 18 passageiros com muito conforto, oferecendo uma excelente experiência de voo. Isso tudo além de permitir que Luciano Hang faça viagens intercontinentais, já que o avião possui autonomia de mais de 11.000 quilômetros. E para se ter um super jato desses à sua disposição, é necessário investir uma verdadeira fortuna. Somente de imposto, o velho da van pagou mais de 25 milhões de reais. Ao todo, estima-se que na época, Luciano Hang precisou desembolsar cerca de 250 milhões de reais. Família. Sendo um dos empresários mais famosos do Brasil, muita gente tem curiosidade para saber um pouco mais sobre a vida pessoal de Luciano Hang. Sabe-se que ele é casado com Andrea Hang há mais de 25 anos, com quem teve 3 filhos. Inclusive, o seu filho mais velho, Lucas Hang, também parece ter um dom para os negócios. Ele fundou, por exemplo, a Van Liberty, uma equipe de jogos eletrônicos que disputam diversos torneios. Já uma triste curiosidade sobre a vida pessoal de Luciano é que, infelizmente, em 2021, ele acabou perdendo sua mãe Regina Hang, vítima da pandemia. O empresário parecia ser muito apegado a ela, sempre levando ela em várias inaugurações de suas lojas. Moda. O velho da van, como também é conhecido, é um empresário totalmente fora do padrão, possuindo um estilo super autêntico e impossível de não ser notado. Luciano Hang sempre está utilizando roupas verdes e amarelas, independente da ocasião. Até no momento em que foi chamado para depor no Senado Federal, ele não deixou de usar seus ternos icônicos, que acabaram virando notícia na mídia. E ele parece não se importar nem um pouco mesmo, sempre se fantasiando de várias outras coisas para passar sua mensagem da forma mais simples e divertida possível. Já quando se trata de relógios, alguns especialistas já estimaram o preço de algumas de suas peças, como Yankee Street verde e amarelo de R$260, Bulova Marine Star de R$1.700 e até um Tag Heuer Fórmula 1 avaliado em mais de R$13.000. Nada tão caro para um dos homens mais ricos do país. Fortuna.
Não há dúvidas que o empresário por trás de uma das maiores varejistas do Brasil possui um gigantesco patrimônio. Para se ter uma ideia do tamanho do império fundado por Luciano Hang, o seu principal negócio, a Havan, possui mais de 160 mega lojas espalhadas pelo Brasil, contando com mais de 20 mil colaboradores. E o mais impressionante é que mesmo com tantos funcionários, ele consegue ser um bom patrão, sendo admirado por muitos deles. Prova disso é que, segundo o ranking feito pela Great Place to Work, a Havan é uma das 10 melhores lojas de departamento para se trabalhar no Brasil. E com tantos funcionários motivados e uma estrutura tão gigantesca, é óbvio que a empresa traz muito retorno financeiro. Segundo foi noticiado, em 2020, a Havan fechou o ano com faturamento de 10 bilhões e 500 milhões de reais, um valor astronômico que mostra o poder econômico administrado por Luciano Hang. E não é à toa que atualmente, segundo a revista Forbes, o empresário ocupa a 11ª posição do ranking das pessoas mais ricas do Brasil, com uma fortuna estimada em cerca de 4,6 bilhões de dólares, ou o equivalente a mais de 25 bilhões de reais. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.